Bom dia, minha gente. Esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram, dizendo que eu tava um pouco triste e perguntando a vocês o que vocês faziam diante da tristeza, diante do sofrimento. Muita gente me respondeu. E eu tinha visto também, nesses mesmos dias atrás, eu vi que um amigo meu tinha postado um vídeo falando sobre o sofrimento, sobre a tristeza e tal. E engraçado que ele tava falando, assim, que ele lembrava de que quando ele tava triste, ou quando alguém tá triste, uma das coisas de acalanto, algumas palavras de acalanto que as pessoas usam, ou seja, de consolo, é tipo, coisas do tipo, às vezes, né? Deus tem um plano pra você. E nesse vídeo ele diz uma coisa muito engraçada. Tudo bem, Deus pode ter um plano pra você, mas esse plano pode ser terrível. Olhe para a vida de Jó. Então, dentro da perspectiva humana, muitas coisas, esse plano pode ser terrível dentro da nossa perspectiva, mas obviamente que não é terrível dentro da perspectiva de Deus. Por quê? Porque diante da narrativa divina, tudo se transforma numa coisa boa. Deus é bom. Então, é como numa canção, né? Você tá lá, você tá diante de uma canção e você tem lá um negócio que destoa, né? Às vezes você vai tá lá no violão e sem querer toca um som errado, né? Toca uma corda errada e aquele som destoa. Só que Deus, basicamente, diante da narrativa dele, ou seja, dentro da canção da vida, que ele é regente, ele pode transformar aquele som que destoou e conseguir criar uma harmonia dentro daquele som. Mas isso é dentro da perspectiva dele, entende? Da nossa perspectiva, às vezes, muitas coisas são terríveis, são sofrimentos mesmo. A gente não consegue, às vezes, ver que aquele sofrimento é algo bom naquele momento. E isso me lembrou quando eu tinha 14 anos. Eu fazia parte de uma igreja protestante, né, fervorosa, e realmente muitas pessoas diziam isso: Deus tem um plano na sua vida, os sonhos de Deus jamais vão morrer, não sei o que, uma coisa como se sempre fosse uma coisa boa ou sempre fosse algo amenizante para nossa vida. E nem sempre é assim. Agora que eu tô começando a me converter para a igreja católica, eu começo a ver a vida dos mártires. E a gente vê que isso é um pouco diferente. Você vê, um dia desses eu estava assistindo um filme de Padre Pio, por exemplo, e a vida de Padre Pio foi uma vida assim, caramba, ele sofria, ele tinha chagas, ele tinha furos nas mãos, então aquilo doía nele. Então, assim, obviamente que o Padre Pio, o desfecho da sua vida foi um desfecho, ele foi muito paciente diante da sua dor, e foi um desfecho bom, ele fez boas obras, mas naquele momento existiam sofrimentos reais ali, e a gente não pode simplesmente dizer que não haviam sofrimentos. Então, a gente tende a olhar o sofrimento como sendo algo ruim, e no entanto, os mártires da igreja e até o próprio Jesus Cristo sofreu muito, coisas tipo indescritíveis. O sofrimento, ele é uma coisa que a vida humana abarca de forma tal que é impossível a gente lembrar dessa vida, lembrar de uma história humana qualquer que seja, sem que a gente se depare com o sofrimento. Um exemplo disso é, lembre você de qualquer livro que você leu, qualquer livro, até o Gibi da Mônica. Lembre você desses livros. Você, minuciosamente, ao lembrar dos livros, você consegue dizer para mim que não há sofrimento nenhum diante dessa literatura, por mais diversa que seja, você não vai encontrar, provavelmente. Pode tentar. A literatura, ela mostra basicamente as possibilidades humanas. Então, assim, disso eu posso tirar simplesmente uma conclusão muito óbvia que cada um aqui pode observar. Que diante da vida humana, a gente sempre vai se deparar com situações as quais vão nos subjugar e que a gente não vai entender o que fez com que aquela situação se tornasse o que se tornou e situações as quais vão nos trazer certo sofrimento. Então, sempre a gente vai estar diante do mistério do sofrimento na nossa vida. O mistério do sofrimento é algo muito comum na nossa vida. Um exemplo disso, você pode pegar o livro O Processo, de Kafka, né, que eu tô lendo agora, e fala precisamente sobre isso. A gente vai se deparar na vida com situações que vão nos subjugar e que a gente não vai conseguir entender aquele mistério que nos traz aquele certo sofrimento, mas mesmo diante disso, a gente sempre tá tentando ali buscar um sentido. Então, o sofrimento, você consegue passar por ele quando você encontra um sentido, ou melhor, quando você busca o sentido. E não é o sentido do sofrimento, porque isso, como acabei de dizer, é um mistério, mas o sentido pelo qual nos fará continuar sofrendo, porém com a cabeça erguida, retos, de forma até paciente e alegres. Porque, por exemplo, quando eu tô fazendo esse vídeo, eu passei anteriormente por um sofrimento, mas eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer para poder conseguir passar por esse sofrimento de forma mais maleável, sei lá, mais paciente. E daí eu lembrei, o que eu faço que eu gosto de fazer? Tentar descrever as coisas e fazer vídeo. Então eu vou fazer isso.
E é isso que eu tô fazendo. Ou seja, até esse ato de estar publicando esse vídeo é uma busca pelo sentido. Não do sofrimento, mas sim o sentido do que me fará feliz ou um pouco alegre ou me sentir forte diante do sofrimento. Sei lá, você pode até pegar histórias mais antigas, pô. Você pode pegar aquela história da Grécia contra Troia. Pô, Helena foi raptada, né? A Helena era da Grécia e foi raptada pelo troiano, né? Pelos troianos, por um troiano e tal. E durante 9 anos houve uma guerra da Grécia contra a Troia por conta desse rapto. O rapto de Helena. Então, muitas vezes, os soldados gregos estavam lutando contra os troianos. Veja, durante 9 anos, eu não lembro o que eu fiz hoje de manhã, por exemplo. Quanto mais o que aconteceu de 9 anos atrás. Então, provavelmente, os soldados que estavam lutando, eles nem mais lembravam o motivo pelos quais eles estavam naquela batalha, mas mesmo assim continuavam na batalha. Por quê? Porque o sentido está no lutar. Então, o sentido da batalha está no batalhar. Então, muitas vezes, é isso que acontece. A gente se pega num momento como, pô, eu tô num processo que eu não sei nem do que é que eu estou sendo acusado, eu não sei nem o que é que está acontecendo, mas eu tô aqui e eu preciso buscar o sentido dentro disso. Então, é basicamente, precisamente isso que acontece durante toda a nossa vida. Agora, a pergunta que nos resta é, diante dessa dramaturgia que é a vida, você vai estar disposto a continuar lutando, a continuar de pé, mesmo sem saber os motivos pelos quais trazem sofrimento a você, trazem qualquer tipo de desconforto a você? Você vai estar de pé, mesmo que os planos de Deus sejam o seu sofrimento? E aí?